Mamães, e hoje nós vamos ter um tema que suscita, não é, a curiosidade de muita gente. E eu vou começar por trazer uma história que recentemente tornou-se viral pelas redes sociais, o caso de uma jovem brasileira que deu à luz, não é, a gêmeos, não é, 2 bebezinhos, mas que cada bebê era filho de um pai diferente. E então colocamos assim a mão à cabeça e pensamos, é possível isto acontecer? É possível uma mulher dar à luz a 2 bebés, mas de pais diferentes? E também há um outro caso que muito recentemente tivemos a oportunidade também de acompanhar, também pelas redes sociais, de uma mãe que deu à luz a gêmeos, mas que um bebê era negro e o outro bebê era branco. E então, mais uma vez, colocamos a mão à consciência. O que é que a ciência nos explica? Como é que nós podemos perceber exatamente este acontecimento, este fenómeno, se podemos assim chamar? Para isto, nós temos então hoje aqui o nosso convidado, e vou agradecer imenso pela sua presença, Dr. Pedro de Almeida, ex-ginecobstetra, e nos vai aqui então ajudar a perceber melhor sobre a fecundação heteroparental, porque é exatamente assim que se chama. Muito bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Edusa, e também um bom dia extensivo a todos os membros da sua equipa, assim como aos telespectadores que estão nos a acompanhar neste momento. Exato, muito obrigada. Ok, falar um pouco sobre esta situação. Pois é! É interessante, de facto. O que se passa é o seguinte: no mesmo ciclo menstrual, a mulher depois tem ovulação. E em vez de sair um óvulo como é habitual, a mulher liberta, no período fértil, 2 óvulos. E, por consequência, ela tem relação sexual com uma pessoa e depois tem com outra. Isto em relação ao mesmo ciclo menstrual e em que ela teve 2 óvulos, ou seja, 2 ovulações. Exato. Com este fenómeno de ter tido relações sexuais, pode ser no mesmo dia ou em dias diferentes, os 2 óvulos são fecundados por espermatozoides diferentes. Esta situação é o que se chama de superfecundação heteroparental. Por que é que se diz superfecundação? Porque fecundou-se mais do que um óvulo. E heteroparental quer dizer que é mais do que um pai. Exato. São 2 pais. São 2 pais. Por isso, a palavra hetero significa diferente. Ora, sendo diferente, surge esta designação de fecundação heteroparental. Exato. Este é um fenómeno que acontece em qualquer parte do mundo. O importante é que, quando se identificam essas situações, se saiba, na realidade, a origem dessas crianças, porque nem sempre, quando as crianças nascem, podem ser de pais diferentes. Como bem disse a Edusa na sua introdução, é possível que hajam 2 crianças que, ao nascer, têm aparência diferente, apesar exato. de serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Exatamente nessa situação, Dr. Pedro, acontece a mesma coisa? Como é que nós percebemos aqui este outro exemplo? Este outro exemplo acontece muito e muito no mundo inteiro. Isso. Por exemplo, o que nós chamamos de gêmeos falsos ou gêmeos fraternos. Isso. O fenómeno é o mesmo. A mulher liberta 2 óvulos no período da ovulação e são também 2 espermatozoides que vão fecundar cada um dos óvulos. Mas também acontece o seguinte: é que esta fecundação, apesar de ser da mesma mulher com um único companheiro, a ovulação acontece em momentos diferentes e também a fecundação acontece em momentos diferentes. Ok. A maior parte dos gêmeos que nós chamamos gêmeos fraternos, ou seja, quando são 2 crianças que nascem com o mesmo sexo, mas que não têm parecença, ou de sexos diferentes, o fenómeno é o mesmo. É o mesmo. A fecundação vai acontecer em momentos diferentes. Exato. Doutor, é possível ser detectado durante a gestação ou é alguma situação que só exatamente acaba-se por identificar depois do nascimento dos bebés?
Habitualmente, a identificação é após o nascimento dos bebês. Poder-se identificar antes, utilizando as tecnologias da biologia molecular, Pois. em que se teria que fazer estudo genético das células do líquido amniótico e aí poder-se detectar as diferenças em termos de ADN. Se os gêmeos forem idênticos, o ADN é idêntico, mas quando os genes são diferentes, também o ADN é diferente para cada uma das crianças. Pode ser detectado, portanto, ainda durante a gravidez, mas o que é mais comum são as características após o nascimento. Isso. Aí é mais fácil, depois, detectar-se a diferença que há entre as duas crianças. Claro que sim. Qualquer mãe, não é, durante o período gestacional e mesmo depois do nascimento dos bebés, qualquer mãe quer que que nasça um bebê saudável, não é? Então o foco é exatamente ter uma gravidez saudável para que realmente venha um bebê saudável. Quando falamos sobre questões hereditárias, não é? Imaginemos numa situação em que venham bebés de pais diferentes, não é? Os bebés acabam exatamente por acarretar se eventualmente existir alguma doença hereditária por parte de um dos pais. De igual modo, as crianças também poderão, não é? Calhar... Poderão sim, poderão herdar, Isso. por herança genética, os problemas dos seus progenitores, quer seja da mãe, quer seja do pai. E há uma característica interessante que é apontar que a raça negra, isto é, os indivíduos que têm ascendência negra, têm mais propensão de terem gêmeos do que os asiáticos ou mesmo os caucasoides da Europa ou da América. A sério, doutor? Está provado cientificamente que a raça negra é mais propensa, isto é, tem mais chances de ter gêmeos. E tem alguma razão específica para isto, doutor? Foi investigado? Existem múltiplas razões, há investigações em curso há muitos anos. Para ter uma ideia, o Haiti, que é um país, uma ilha na região do Caribe, na América Latina, tem muitos negros e é o país da América que tem mais taxas ou mais índice de gêmeos, contrariamente aos outros países da América Latina ou América do Norte. Porquê? Porque o Haiti tem essencialmente pessoas de raça negra que são descendentes de ex-escravos africanos. E por sinal, esses antigos escravos africanos terão saído da região do Golfo da Guiné. Era uma região que abrange o Togo, o Benin e a Nigéria. Há um grupo étnico muito conhecido no mundo inteiro e que está na região do Golfo da Guiné, que é o grupo dos Yorubas. Sim. No mundo inteiro está comprovado que é este grupo étnico que tem maior taxa de gemelaridade. Isto é, as mulheres têm muito mais gêmeos do que mulheres de outras partes do mundo. Exato. Por exemplo, na Europa, a taxa de gêmeos anda à volta de 8% a 15%. Nesta região do Golfo da Guiné, as taxas são muito elevadas, entre 30% a 50%. A 50%, então, 30% a 50% por cada 1000 nascimentos. Olha. E na Europa é um pouco menor, vai de 8 a 15 nascimentos, 15 por 1000 nascimentos. Doutor, a ideia que muitos de nós têm é que, se eventualmente alguém quiser ter gêmeos, é necessário que já tenha exatamente na família. Por exemplo, se por acaso na família do meu parceiro, na minha família não tiver gêmeos, nós não poderemos ter gêmeos. Isto é um mito, isto é uma verdade, doutor? Como é que nós podemos perceber isto agora ouvindo que realmente existe este índice muito alto exatamente para a raça negra? Há uma relação de causa e efeito, tendo em conta a herança familiar. Está comprovado que uma mulher que tenha tido ascendência, isto é, parentes com gêmeos, tem mais chance de ter gêmeos do que outra mulher. Quer dizer que a herança genética tem uma grande relação. Mas existem outros fatores. Por exemplo, atualmente está em primeiro lugar o uso de medicamentos. Mas há outros elementos a ter em conta. Por exemplo, a idade da mulher. As mulheres que têm mais de 30 anos de idade têm mais possibilidades de ter gêmeos. Uma
uma experiência interessante e que também está comprovado, é que as mulheres com maior porte, isto é, mulheres com grande altura, têm mais probabilidade de ter gêmeos. Opa! Ô, doutor! Os meus colegas já estão aí, não é, felizes. Epá, então, se calhar, é possível que venham gêmeos. Sou bem alto. Se for a nível do porte, se calhar já temos aqui meio caminho andado. As taxas de gêmeos são muito mais elevadas em mulheres com grande porte atlético, com maior altura, do que as mulheres mais baixinhas. Esta é uma verdade que está implicitamente ligada às questões genéticas. Boa. E nesta região da África, onde há mais índice de gêmeos, aponta-se também os hábitos alimentares. Sim. Há uma raiz, um tubérculo, que também temos cá em Angola, que é o inhame. Isso. O inhame é um tubérculo tipo mandioca, portanto a raiz da mandioca, e que os habitantes da região do Golfo da Guiné, ou seja, na África Ocidental, no Togo, no Benin, na Nigéria, consomem bastante. E porquê? É que o inhame contém substâncias muito interessantes, nomeadamente fitoestrogénios, gorduras e proteínas. E há uma relação que se aponta atualmente nos estudos que são divulgados, sobretudo nos Estados Unidos da América, de que o inhame pode ter uma grande influência para que na região do Golfo da Guiné haja maior índice, ou seja, maiores taxas de gêmeos. De gêmeos. Olha, alimentação saudável. A alimentação saudável permite que as mulheres também tenham maior propensão de ter gêmeos. Olha, começamos então aqui já a refletir o que é que nós andamos a comer, como tem sido então a nossa alimentação. Tem sido balanceada? Será que comemos inhame? Será que comemos exatamente alimentos que podem promover alimentos isto? naturais, que não passem por aquilo que chamamos de fertilizantes genéticos ou fertilizantes artificiais. Portanto, o inhame é muito natural. Essa região do Golfo da Guiné nasce de forma espontânea, portanto há uma grande produção desse tipo de tubérculo, que naturalmente, como aqui nós temos a mandioca, eles lá têm o inhame. Eles têm o inhame. E o inhame é muito consumido. Exato. Olha, e agora o doutor tocou nessa questão de fertilização e tudo mais, e eu queria levar também para a questão da reprodução, porque também já vemos, ouvimos mulheres, por exemplo, a dizerem nesta fase em que, pronto, quero ter gêmeos, eu nem quero ter dor de cabeça, vou fazer então aí o processo de fertilização, e que agora há mecanismos, né, de exatamente terem gêmeos, porque provavelmente acabam sempre por vir gêmeos. Acaba por ser também um método, não é? Atualmente a ciência dá-nos essa possibilidade de também conseguir ter gêmeos, trigêmeos, passando por este processo, doutor. É verdade, Edusa. Os medicamentos que são utilizados na reprodução humana assistida têm aumentado consideravelmente o número de gravidezes gemelares. Pois. E porquê? Porque administramos às mulheres medicamentos que fazem com que ela, em vez de ter um óvulo apenas após a sua menstruação, na fase da ovulação, ela possa ter muitos e muitos óvulos preparados para poder depois ser fecundados. É aquilo que nós chamamos de indução da ovulação com estimulação dos ovários. São utilizados medicamentos de tipo hormonas e as mulheres, então, em vez de terem só um óvulo ou dois óvulos, na altura da ovulação, têm múltiplos óvulos que são retirados pelo médico através da chamada punção folicular, em que a mulher é assistida numa clínica especializada e, sob anestesia, retiram-se esses óvulos que são enviados para o laboratório. E como é que essas mulheres têm maiores chances de terem gêmeos? É que nós, os profissionais da área de reprodução, introduzimos não só um embrião, mas sim 2 ou 3 embriões. Por isso é que essas mulheres têm maiores chances de terem gêmeos. É que não se utiliza apenas um embrião. Coloca-se no útero da mulher 2 a 3 embriões para que um vingue. Mas feliz ou infelizmente, há vezes que vingam 2 e podem até vingar 3. Pois. Por isso é que essas mulheres que vão fazer
tratamento de fertilização, conseguem ter gêmeos. E a maior parte dessas mulheres têm gêmeos chamados gêmeos fraternos. Isso. Porque para haver gêmeos idênticos é preciso que um óvulo fecundado se divida ao meio durante a gravidez. Ela, ao dividir-se ao meio, dá origem a duas crianças idênticas. Exato. As taxas de gêmeos no mundo aumentaram consideravelmente com a utilização das técnicas de reprodução humana assistida. Exato. Isto em todo o mundo, na Europa, na América, mesmo aqui em África, já se utilizam muito essas tecnologias reprodutivas de alta complexidade. Claro. Doutor, existem também variedíssimos questionamentos, e ainda falando sobre reprodução humana, e eu vou usar mesmo aqui um termo mais terra a terra para que as pessoas lá em casa consigam perceber, e o doutor aqui vai depois explicar-nos aqui o termo científico, que é muitas mulheres, infelizmente, por inúmeras razões, não é? Muitas delas não conseguem então levar adiante a gestação e sentem-se obrigadas a recorrer a uma barriga de aluguer. Não é? E um dos questionamentos, não é, no início, não é, quando se toma essa decisão, é exatamente saber se o bebê, exatamente quando o facto dele crescer numa barriga de aluguer, se eventualmente ele poderá adquirir, e tocamos sempre na questão das doenças, porque é o que acaba por nos preocupar, não é? Desta mulher, desta mãe, se eventualmente tiver, claro, devem ser mais saudáveis, mulheres saudáveis, mas eventualmente ele poderá trazer algum resquício, não é? De alguma coisa que poderá ter essa mulher. Nós já vimos casos, por exemplo, de bebés que exatamente vieram de barrigas de aluguer, que a mulher era de origem branca, por exemplo, e o bebê era de pais negros, mas que eventualmente saiu com um tom, não é? Um bocadinho mais claro, e os pais ficaram boquiabertos, mas é possível, não é possível, como perceber isto também? Bem, então, doutor, eu queria que o doutor nos explicasse, por favor, o que é que acontece neste processo. Em relação à barriga de aluguer, Isso. O que se passa é o seguinte: a criança que vai nascer tem as características da mãe e do pai, isso é, os seus progenitores biológicos. Sim. A mulher que vai receber o embrião, ela não vai ter qualquer influência do ponto de vista genético em relação à criança. Nenhuma influência. Nenhuma influência, porque ela vai apenas permitir que a criança cresça e se desenvolva no seu organismo. Mas, do ponto de vista de ADN, ou seja, em termos de herança genética, não há qualquer possibilidade dela influenciar. Esta criança vai ter as características do seu pai biológico e da sua mãe biológica. Por isso é que se diz que é barriga de aluguer ou apenas útero de substituição. Isso. Porque o óvulo que deu origem a esta criança é o óvulo da sua mãe biológica, assim como o espermatozoide é do seu pai biológico. Não há qualquer interferência da mulher que vai ter na sua barriga a criança, tendo em conta que ela não vai dar nenhuma característica genética a esta criança. Exatamente. Então, tirar já aí as preocupações, porque às vezes há muitos meses, nós sabemos que e o doutor com certeza já lida com muitos casais e tem acesso exatamente a muitas situações, há exatamente esse receio. Quando já se chega exatamente a essa decisão, vários questionamentos, não é, por parte da mãe, do pai, enfim, então convém mesmo aqui nós quebrarmos aqui estes mitos. Doutor, estamos aqui a chegar ao finalzinho da nossa conversa. Podíamos ficar aqui a conversar amanhã, toda tanta coisa ainda para se falar, mas eu vou pedir ao doutor que deixe-nos aqui as últimas recomendações, que quebre aqui alguns mitos, não é? E que despreocupe o coração das mães, não é? Estamos aqui na nossa rubrica Futuras Mamães e quando tomamos a decisão exatamente de sermos mães, são muitas dúvidas às vezes, muitas inquietações. Então, doutor, por favor, vamos aqui acalmar os corações dessas mães. É verdade. É para dizer à Edusa e aos telespectadores que a reprodução humana tem os seus limites. Claro. É bom que as mulheres comecem a preparar-se para ser mães naquela idade que biologicamente se tornam mais reprodutivas. Sim. Que vai dos 20 aos 30 anos. Depois dos 30 anos, a capacidade da mulher diminui bastante em termos de reprodução.
Por isso é que os países mais desenvolvidos desenvolveram as tecnologias reprodutivas modernas. É para ajudar aquelas mulheres que, por alguma razão, não puderam ser mães durante a fase mais jovem. E há que acompanhar o desenvolvimento das sociedades. Sabemos que atualmente a mulher tende a ter maior participação no processo de desenvolvimento humano. As mulheres têm que ter a oportunidade de estudar, de se desenvolverem, e é por esta consequência que elas atrasam um pouco a sua maternidade. Mas quando no nosso país estiver bem desenvolvido aquilo que nós chamamos de tecnologias reprodutivas modernas, as mulheres poderão ter a oportunidade de fazer a chamada preservação da fertilidade, que é a mulher guardar os seus óvulos, mandá-los congelar, para se tornarem mãe quando tiverem oportunidade, quando tiverem as condições criadas para o efeito. Isto vai evitar o grande dilema das mulheres depois de atingirem uma certa idade e não conseguirem ser mães biológicas. Com o desenvolvimento das tecnologias reprodutivas, a maior parte das mulheres poderá, num futuro, tornar-se mãe quando assim o entender e não terá que depender da doação de óvulos de outra mulher. É bom que pensemos que é sempre possível uma mulher ser mãe, desde que ela mostre interesse em ser mãe. Mas também há que ter a noção de que as tecnologias reprodutivas nem sempre têm o sucesso que nós desejamos ou que nós esperamos. Para terem uma ideia, a chamada fertilização in vitro, costumo sempre dizer isto para que as pessoas não achem isso estranho, a fertilização in vitro não é inseminação artificial. É bom que nós tenhamos isto em mente. A inseminação artificial, o que é que se faz? É colocar espermatozoides no útero da mulher para que os espermatozoides vão encontrar o óvulo na trompa da mulher e assim haver a fecundação no corpo da mulher. Na fertilização in vitro é diferente. O óvulo da mulher é fecundado no laboratório pelo espermatozoide. O que se coloca no útero da mulher não é esperma, mas sim já o embrião, a criança já formada. É bom que nós tenhamos a ideia real de que é diferente a fertilização in vitro e a inseminação artificial. Só há inseminação artificial quando a mulher tiver pelo menos uma trompa viável, uma trompa em boas condições, e que o homem tenha espermatozoides em quantidade suficiente para poder engravidar, para poder caminhar no corpo da mulher. Se o homem tiver poucos espermatozoides e a mulher não ter as trompas, ou pelo menos uma trompa viável, não se pode fazer inseminação. Devemos partir, ou deve-se partir, para a fertilização in vitro, ou seja, a fecundação laboratorial. Muito bom. Doutor Pedro de Almeida, tão bom tê-lo aqui. Eu sei que é difícil, nós entendemos a sua agenda, que não é das mais fáceis, não é, de gerir. Nós agradecemos e estamos mesmo muito felizes, não sou eu, mas a equipa, não é? A equipa do programa Sua Manhã. E então nós vamos aqui, eu faço sempre isso, e faço de propósito, um bocadinho. Faço já o convite aqui ao vivo, para as pessoas não dizerem, não, doutor tem de voltar ao nosso programa, nós vamos chatear. Então, por favor, quando tiver assim um tempinho na sua agenda, não é? Doutor, por favor, venha. Que há muita coisa ainda para partilharmos para conversarmos exatamente sobre gestação, sobre mulheres, há muita coisa para se falar. Doutor, muito, mas muito obrigada. Doutor Pedro Almeida, ex-ginecobstetra, esteve connosco então a falar sobre a fecundação heteroparental e muito mais, não é? A conversa tornou-se, não é? Em muitas outras coisas. Obrigada. Obrigado, eu. Continuação de uma ótima terça-feira, ótimo trabalho e numa próxima oportunidade, de certeza que estaremos juntos. Muito obrigado, estaremos sempre a vosso dispor. Exato.